Olá, galerinha aí do oitavo ano. Como eu falei para vocês, vou estar gravando vídeos explicativos do nosso conteúdo e das atividades que eu passei. Esse primeiro vídeo é referente às primeiras atividades que vocês fizeram de forma não presencial, lá do primeiro ciclo, né? Ainda lá em março. Então, vou estar orientando, falando um pouquinho para vocês da atividade, das respostas, né? Discutindo as respostas com vocês. A sua não precisa estar exatamente igual à minha, ela só precisa ter o mesmo sentido. Se você vê que está errado, apaga, pausa o vídeo, trava aí, corrige, né, e segue adiante. Se estiver com o mesmo sentido do que eu estou falando, porém com palavras diferentes, pode deixar. Então vamos lá. Na primeira atividade aí, propunha você assistir a primeira parte do documentário aí do link sobre imigrantes que enfrentam perigos reais para cruzarem a fronteira e chegarem nos Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Aliás, tanto a primeira aula aí como a segunda, elas têm o mesmo documentário, né? O primeiro aí é a parte 1 do documentário e a segunda é a parte 2 do documentário. Esse documentário, ele traz a história de vários migrantes que arriscam sua vida em um trem extremamente perigoso lá na Bolívia, né? Aliás, lá no México, né? Esse trem que é chamado de Trem da Morte, né? O próprio nome já diz um pouco, né, a respeito do que é esse trem. As pessoas que cruzam esse trem enfrentam realmente perigos reais, né, perigos de morte, como vocês viram aí no vídeo, e arriscam tudo para tentar, né, o sonho americano, que é morar nos Estados Unidos, ter uma vida melhor, né, ter um bom emprego, dar uma vida melhor para sua família, né? Então esse é o sonho aí da maioria das pessoas que vivem em países, né, subdesenvolvidos, que é pessoas que vivem em extrema pobreza, né, ir para os Estados Unidos para tentar a vida. Muitas das pessoas não têm condição financeira e nem a condição legal de fazer isso da forma certa, que seria da forma normal, da forma convencional. Então, eles fazem da forma ilegal, né? Eles realmente arriscam a vida, muitos morrem, né, na travessia aí, mas para tentar uma vida melhor aí nos Estados Unidos. Então, nos vídeos aí, tanto no vídeo 1 como no vídeo 2, traz aí a história, né, da travessia aí das pessoas aí, tá? Então, tem as questões aí, né, para vocês copiarem e responderem no caderno sobre o vídeo. Na 1, traz assim: a rota ilegal entre México e Estados Unidos tem feito várias vítimas. Nos últimos 5 meses, pelo menos 3 brasileiros morreram fazendo essa travessia. Mas isso não impede que os migrantes se arrisquem todos os dias em busca do sonho americano. Na sua opinião, por que esses migrantes desafiam o perigo em busca do sonho americano? Justifique sua resposta. Essa resposta aí, ela é pessoal, né? Mas tem várias histórias lá que dá para você retirar, dá para você ter uma ideia, né? Por quê? Tem que ter um motivo. Se lá é tão perigoso, se o trem é tão perigoso, desconfortável, ilegal, né? Quase que desumano, por que as pessoas vão então? Por que elas saem do seu lugar para ir, né? Então, pelo vídeo e pelas histórias aí das pessoas que estão atravessando, dá para vocês terem uma ideia, dá para vocês justificarem aí essa resposta. Na 2, como se chama o trem de carga usado para embarcar imigrantes que sai de Arriaga, no sul do México? E quais são os tipos de perigo que essas pessoas correm? Então, o nome do trem que vocês já viram, né? Que vocês assistiram o documentário, é o Trem da Morte, né? Que fica no México, que serve de passagem, passagem aí, né? Transporte ilegal
para muitos migrantes. Migrantes esses é um trem de carga, não é um trem específico para transportar pessoas. Então as pessoas vão em cima, né, naquela parte de cima do trem, correndo risco, né? Como vocês viram lá, passa muita árvore, passa muito túnel, né? Perdeu um braço, uma cabeça, um membro do seu corpo aí. Outras pessoas vão naquela parte dos vagões que juntam um com o outro. Então tem o risco também, às vezes, de escorregar, cair, né? Dentre vários outros riscos lá, perder o pé, né? São vários riscos. Mulheres também, que muitas das vezes sofrem com o abuso sexual na travessia, no transporte. Corre o risco também de ser pego no meio do transporte pela polícia, né? Então são vários riscos aí que as pessoas correm, tá? Além desses que eu falei, tem outros também. Só vocês voltarem aí e assistirem um vídeo que vocês vão ver vários e vários perigos aí corridos pelas pessoas aí que arriscam, se arriscam aí nessa travessia. Na 3, para vocês pesquisarem na internet a história de algum imigrante americano. Procure saber o motivo que levou essa pessoa a migrar, de que forma, meios, né? Ou seja, como que ela foi? Ela foi pelo trem da morte, ela foi de forma legal, ela foi por alguma outra forma, né? Essa pessoa chegou lá e como foi a sua experiência local? Relate tudo em seu caderno. Essa aí também é pessoal. E vocês encontram facilmente aí na internet, tá? E pesquisa aí, relata, coloca aí no caderno de vocês, tá bom? A terceira atividade. A terceira atividade já muda um pouquinho de conteúdo, mas esse conteúdo deu tempo da gente falar um pouco. As primeiras aí, que foram dos migrantes americanos, a gente discutiu bastante, mas muito mesmo em sala de aula, né? A gente discutiu muito sobre migração, os tipos de migração, né? Vocês viram que os Estados Unidos é hoje, na América, o país que mais recebe migrantes por ser um país desenvolvido, né? E o país adota medidas para impedir esses migrantes de estarem entrando também. Então, as políticas de entrada lá são muito rigorosas, né? Estados Unidos é considerado o quê? Uma área de atração, enquanto várias outras, a Venezuela hoje, por exemplo, né, que sofre com aquela crise, é uma área de repulsão, tá? Mas deu para a gente trabalhar bastante sobre migrações. Agora a gente vai falar sobre paisagem, espaço e lugar. É um conteúdo que a gente viu lá no finalzinho, na última semana de aulas presenciais. A gente vai falar um pouquinho, né? Passei um vídeo para vocês aí bem que explica muito bem sobre os conceitos aí de paisagem, espaço e lugar, né? Mas eu vou estar falando um pouquinho para vocês também. Vamos diferenciar. Paisagem. O que seria paisagem? Paisagem é tudo aquilo que eu vejo? Sim. Mas é só o que eu vejo? Tem muita gente que acha que paisagem é só um lugar bonito, né? Eu vejo uma foto de uma área bonita. Nossa, é uma paisagem. Não, a paisagem, ela não necessariamente, ela tem que ser bonita. Pode ser uma paisagem feia. Mas se você está conseguindo ver, também é uma paisagem para a geografia, tá? Só aquilo que você vê? Não. Para a geografia, paisagem é tudo aquilo que você sente a partir dos seus sentidos. Então, o que acontece? Eu tenho aqui do meu lado, ó, um ventilador, tá? Ele está funcionando. Se eu fechar o olho aqui, eu estou escutando o ventilador. Logo, estou visualizando na minha cabeça um ventilador, né? Então, para a geografia também é uma paisagem, porque eu estou escutando e sei que é um ventilador, né? Então, para a geografia é considerado uma paisagem também. Se eu toco alguma coisa, eu tô tocando aqui, ó, tô tocando. Mesmo se eu não estiver vendo, eu sei que eu tô tocando no meu computador, tá? Então, se eu sei o que é porque os meus sentidos estão
funcionando. Então, para a geografia, tudo que você sente, consegue tocar, também é uma paisagem. Tudo aquilo que você consegue sentir de alguma forma. Tem alguém cozinhando ali e eu estou sentindo o cheiro, aquele cheiro também é considerado uma paisagem, porque eu vou sentir e fazer a ligação do que a pessoa está cozinhando. Então, paisagem para geografia, tudo aquilo que você vê ou sente, observa de acordo com os seus sentidos. Espaço. Espaço é todo o espaço onde o homem vive, né? É o nosso planeta, Terra é o nosso espaço, né? Espaço é onde o homem habita, tá? E ele está em constante transformação. O homem vai habitando e transformando o seu espaço. Lugar. Lugar, ele é um ambiente que tem que ser familiar para você. Se eu nunca fui a algum ambiente, eu não posso chamar ele de lugar. Nós estávamos falando dos Estados Unidos. Estados Unidos eu posso considerar um lugar para mim? Não, eu nunca fui nos Estados Unidos, né? Então não é um lugar. Lugar é um ambiente que você se sente familiarizado. A sua casa é um lugar, a nossa escola Cunha Bastos é um lugar, a casa da sua avó, uma fazenda que você gosta de estar é um lugar. A sua cidade de origem, Rio Verde, é o meu lugar, né? É um lugar para mim. É o lugar onde eu moro, né? Então, lugar é um ambiente que tem que ser familiar. Algum lugar que tem que ter, você tem que ter lembranças, tem que ter vínculo, tá? Senão, não é um lugar, é apenas um espaço, é apenas uma paisagem, tá? Lugar é um espaço onde você tem algum vínculo. Então, tá pedindo para vocês assistirem um vídeo com a definição e escrever no caderno de vocês que o espaço geográfico é fruto de um processo que ocorre ao longo da história das diversas sociedades humanas. Desta forma, representa interesses, técnicas e valores dessas mesmas sociedades que constroem segundo suas necessidades. Então, é possível dizer que ele reflete o estágio de desenvolvimento dos meios de cada sociedade. Por quê? O homem, ele vai morando naquele espaço e à medida que ele vai necessitando, ele vai modificando, né? Até nas migrações a gente vê isso, né? O homem, ele começou a migrar em busca de alimentos, né? E à medida que ele foi migrando, ele foi modificando o espaço. Assim acontece também com o nosso espaço. A gente vai ampliando, as pessoas, a população vai crescendo, as cidades vão crescendo, né? Áreas rurais passam a ser áreas urbanas, né? A gente estudou o ano passado que até 1970 a população do Brasil era mais rural. Hoje a população do Brasil ela ultrapassa 90% sendo urbana, né? Porque foi modificando e o homem ele foi modificando, aumentando as cidades, construindo mais escolas, mais hospitais. Então foi mais casas, foi modificando, tá? Defina o conceito das seguintes denominações: espaço. Espaço é o lugar de vivência do homem, que ele modifica conforme as suas necessidades, tá? Esse é o espaço. Lugar. Lugar é um ambiente em que a pessoa se sente familiarizada ou um ambiente onde você possui vínculos, tá? Paisagem natural. Paisagem natural é diferente de paisagem cultural, ok? Paisagem a gente já sabe que é tudo aquilo que a gente observa, vê, sente de alguma forma. Paisagem natural é tudo aquilo que vem da natureza, é tudo aquilo que o homem ainda não modificou. Paisagem humanizada ou cultural, que a gente também chama de paisagem modificada, é aquela paisagem onde o homem já modificou. Vocês já estudaram esse conteúdo, lembra? Lá no 6º ano, né? Inclusive comigo. Então, paisagem natural, pode colocar aí, é toda paisagem que o homem não modificou, ou seja, fruto da natureza. Paisagem humanizada INAD ou cultural é a paisagem que o homem modifica conforme a sua
necessidade, ok? Então, aí tem umas imagens, né, para vocês definirem se é paisagem cultural ou natural, né? Paisagem humanizada ou natural. Na primeira imagem aí, que é a imagem dessa árvore aí, tá? Nessa imagem aqui. Aí nós temos uma paisagem cultural ou natural? Nós temos uma paisagem natural, né? Ou seja, fruto da natureza. Na segunda aí, com esses prédios, na imagem 2, nós temos uma paisagem cultural, ou seja, foi o homem que fez, né? Vem da cultura humana. Na terceira aí, nós temos uma casa que também é uma paisagem cultural. E na quarta aí nós temos montanhas, né? Uma área também natural, que é uma área fruto da natureza. Em uma imagem eu posso ter também elementos culturais e naturais, eu posso ter os dois ao mesmo tempo, né? Por exemplo, em uma fazenda, eu tenho árvores, tenho rio, mas também tenho uma casa. Então, eu tenho na mesma paisagem elementos naturais e elementos culturais, tá? Mas se é um ambiente onde o homem modificou, é considerado uma paisagem cultural, mesmo eu tendo elementos naturais, tá bom? Aí na quarta atividade já é um outro conteúdo, que é falando um pouquinho de estado, país e nação. Então, na primeira atividade aí tem na primeira e da quarta atividade tem um link aí para vocês assistirem com a definição de estado, país e nação. E no segundo aí, um resumo com os conceitos de estado, nação, governo, território e país. Esse conteúdo aqui deu tempo da gente trabalhar um pouquinho também dele, né? Não muito como eu gostaria, mas deu tempo da gente trabalhar um pouquinho de forma presencial. Mas vamos lá, vou fazer um breve resumo aqui, né? Só para vocês relembrarem. Estado. O que seria Estado? Estado nada mais é do que um conjunto de instituições que controlam uma nação. Então, o Estado seria mais uma organização política, né? Um Estado ele tem que seguir uma organização política. Um governo, o Estado ele tem que ter um governo. O nosso sistema aqui de governo, ele se chama sistema presidencialista, ou seja, o nosso governante, né, do nosso estado, nossa autoridade maior, né, é o nosso presidente, que atualmente é o presidente Jair Bolsonaro, tá? É a nossa autoridade máxima, né? É a soberania do nosso estado hoje, tá? Nós temos no governo o exercício do poder, né? Os meninos aí que foram para Brasília o ano passado estudaram bastante sobre isso, né? A gente tem os poderes, né? Em um governo que é uma estrutura política. A gente tem a estrutura do poder legislativo, do poder executivo e do poder judiciário, né? O poder executivo é o poderio máximo. Quem que está representando o nosso poder executivo hoje? Jair Messias Bolsonaro, que é o nosso presidente da República, tá? É o nosso poder maior, a nossa força suprema, representante supremo do nosso estado, do nosso país, tá? No poder legislativo, nós temos os nossos deputados, os nossos parlamentares, né? Que estão lá para fiscalizar o poder executivo, né? E na criação de leis, de projetos, tá? Então, eles fazem esse papel, tá? Mas tudo que o poder legislativo faz, organiza, passa pela ascensão do poder executivo, que seria o presidente. E nós temos o poder judiciário. O poder judiciário ele tem o papel de fazer cumprir as leis,
né? Ele tem o Congresso Nacional, o Poder Legislativo cria as leis, o Poder Executivo sanciona as leis e o Poder Judiciário faz com que essas leis elas sejam cumpridas, tá? Então, nas atividades aí, tá pedindo para vocês, a partir do vídeo, anotar no caderno. Aliás, faltou aqui nação. O que seria nação? Nação seria um conjunto de características culturais, tradições, língua, costumes, que formam a identidade de um grupo, né? Por exemplo, os ciganos, né? Vamos citar o exemplo aqui. Eles têm costumes distintos, né? Os costumes deles, as tradições. Então, eles formam uma nação, porém, eles não têm um território, né? Já outras nações têm território, né? Então, não necessariamente uma nação tem que ser um país, né? Pode ser que um país ele tenha mais de uma nação, tá? O nosso país ele tem muitos habitantes ciganos. Então, o cigano ele não tem propriamente a mesma nação, né, do que nós não ciganos, por exemplo, tá? Então, nação, anotem aí, nação é um conjunto de características culturais, tradições, costumes que formam a identidade de um grupo. Território é um espaço que é delimitado por áreas, né? O Brasil, ele faz fronteira com diversos países da América do Sul, né? Todos esses países que ele faz, por que ele faz fronteira? Porque tem uma linha imaginária, né? Ou uma área natural dividindo um país do outro. Então, por quê? Porque isso se chama território. Território é uma área delimitada, né? Por linhas imaginárias, tá? Esse é o território. Então, pode colocar aí. Território é o espaço delimitado onde o Estado exerce soberania. Seria uma definição aí de território, tá? E governo eu falei primeiro, né? Governo é o exercício de poder, o exercício de um sistema governamental, né? Que eu citei o exemplo para vocês que a nossa forma de governo aqui hoje é a forma presidencialista, tá? A quinta atividade para vocês assistirem ao vídeo Se o Brasil é uma Nação. Eu achei esse vídeo muito interessante também, tá? Por isso que eu passei para vocês. E essa resposta e essa atividade, ela é pessoal, né? Para vocês responderem se o Brasil, a partir do vídeo aí que vocês vão assistir, que vocês assistiram, se o Brasil é uma nação ou não é uma nação. O que vocês acham? Vamos lá de novo a definição de nação. Conjunto de características culturais, tradições, língua, costume, que formam a identidade de um povo. E aí? O Brasil tem todos esses elementos, né? É um grupo que se une em prol de um objetivo, um pensamento, uma tradição ou não, tá? Aí é com vocês, tá bom? Essas foram as primeiras atividades, né, que foram do bloco 1, tá? Depois vou estar falando para vocês a respeito das outras atividades. Então, é isso. Tchau, tchau.